Glória a Deus. Começar com uma adoração, né? Desse culto com louvor a Deus. Depois vamos orar. No decorrer do culto, o Espírito Santo vai ministrar para nós, né? Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e com o Pai vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, aleluia. Oh, glória, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo, tem liberdade. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias adornado, ele vem nos buscar. Elohim se manifestará. Oh, aleluia, paz do Senhor, amada igreja. Vamos ficar de pé, encurvar nossas cabeças para começar a cultuar a Cristo. Não que não estamos cultuando desde casa, mas até aqui Deus tem nos dado graça, apesar da chuva, apesar das circunstâncias. Todos nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Papai querido, amado, Jesus e Espírito Santo, nos colocamos em Tua presença, Senhor, neste instante, como filhos servos e queremos ser chamados de amigos. Papai querido, neste momento somos gratos, Senhor, pelo decorrer do nosso dia, somos gratos pelas limitações, somos gratos pelas providências, somos gratos, Senhor, pela dificuldade, mas somos mais gratos ainda, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos deixado respirar, até aqui no dia de hoje o Senhor tem suprido as necessidades emocionais, físicas, sentimentais e espirituais do nosso ser. Papai querido, neste momento somos gratos pela nossa família, Senhor, somos gratos pelos filhos, somos gratos, Senhor, pela esposa, somos gratos, Senhor, pela mãe, pelo pai, pelos parentes mais distantes, pelos parentes mais perto. Papai querido, neste momento também sou grato, Senhor, porque até que o Senhor tem me dado graça, até que o Senhor tem me conduzido a águas remanescentes, e eu quero continuar. Senhor Jesus, fica no decorrer desse culto. Papai Jesus amado, quebra toda obra ao contrário, que esse culto não quer fluir. Papai, tira toda algema. Oh, aleluia. Jesus Cristo, Tu é o caminho, a verdade e a vida. Nós viemos aqui para cultuar a Ti, Te dar um culto, Te dar o melhor, aleluia, o melhor glória, o melhor favor, Pai, é para Ti. Oh, sabemos que reconhecemos que não somos nada sem Tua presença, nada sem Teu amor, nada sem Tua misericórdia, Jesus. Toma conta, Senhor, dos nossos corações nesta noite. Às vezes não sabemos como as pessoas entram por essa porta, mas eu sei, Jesus, que eu conheço um Deus que transforma. Ei, eu conheço um Jesus que salva, liberta, cura e traz a vida e vida com abundância. Papai querido, porventura se entrou alguém aqui com o coração aborrecido,
aborrecido, ou entristecido, ou está passando por alguma limitação, ou alguma dificuldade em sua vida, papai, toma conta, Senhor, do seu coração, toma conta da mente, toma conta do seu lar, vai de encontro com as pessoas neste momento que não puderam vir, Senhor, vai de encontro lá, Jesus, trazendo a providência para o seu lar, ajudando eles em todas as áreas que eles necessitam. Jesus, Espírito Santo, eu sou grato, Jesus. Eu sou grato, Senhor, porque até aqui o Senhor tem dado graça. Aleluia. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos, Jesus, por mais este momento de podermos cultuar em tua presença. Amém, igreja? Aleluia. Amém, amém, amém. Está todo mundo vivo? Então vamos agradecer a Deus, vamos glorificar, vamos exaltar o nome dele, porque ele é o único autor da fé. Se não fosse ele, nós não tivemos um dia tão maravilhoso como hoje. E vamos começar o culto iniciando com uma palavra que o nosso amada irmã Rose vai iniciar o culto. Amém, irmã Rose? Sou grato pela oportunidade, desde já agradeço. Louvado seja Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, pode sentar. Vou trazer uma palavra bem rápida que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como as crianças em Cristo, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundano? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mudando? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês não são lavoura de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Amém. Irmãos, uma palavra que ela é um pouco forte, né? Que fala um pouco sobre a divisão da igreja que há hoje, que o que nós fazemos é vir para o culto, estar aqui, trabalhar na obra de Deus, é tudo para o Senhor. Quando nós deixamos de fazer algo porque não nos agrada alguém da igreja, nós não estamos fazendo para essa pessoa, nós estamos fazendo para Deus, nós estamos rejeitando a Ele. Então que a gente possa olhar para a cruz, que a gente possa olhar para Jesus. Se eu deixo de fazer, porque eu não gosto do presbítero, eu não gosto do pregador, eu não gosto dos irmãos que estão na frente da igreja, eu não vou mais assistir o culto porque eu não gosto. Quando a gente faz isso, a gente está rejeitando a Deus, a gente está rejeitando a cruz, a gente está rejeitando o que Jesus fez por nós. Ele deu a vida por nós. Ele quer que a gente possa viver como irmãos. Só isso, né? Então, nós plantamos a semente na vida de cada um dos irmãos. Mas quem faz essa semente crescer é Deus. Nós plantamos
E ela nem sempre vai crescer naquele mesmo momento. Ela vai ter um momento para crescer. Quantas sementes foram plantadas na minha vida e demorou anos para crescer, mas graças a Deus eu permiti, né, que a terra que sou eu germinasse aquilo que foi plantado em mim. Então que a gente seja boa terra. E hoje eu quero deixar isso para os irmãos. Vamos ser boa terra. Não importa as pedras que vierem nos caminhos tentar nos impedir. Não importa. Mas que a gente seja uma boa terra. Que aquilo que foi plantado em nós germine, cresça. E que através disso possa dar frutos para outras pessoas. Essa palavra, ela foi dita na cidade de Corinto, que era uma cidade que ela se sentia à vontade. Ela se sentia à vontade. Hoje em dia é muito parecido com o que a gente vive hoje. As pessoas elas vivem à vontade para viver do jeito que querem e como querem. Em Corinto era assim. As pessoas elas viviam uma boa vida de vícios malignos. E hoje nós vivemos, infelizmente, em uma vida de vícios malignos. Onde as pessoas estão se destruindo a si mesmo e tentando destruir quem está próximo delas. Entende? Então, é muito parecido a essa cidade. Essa cidade, né? Então, o apóstolo Paulo, ele envia uma carta cheia de instruções para aquela cidade. E hoje nós temos instruções para a gente viver, mas a gente não quer olhar as instruções, que as instruções que estão dentro da Bíblia, é a palavra de Deus está nos instruindo como viver. Né? Então assim, Jesus ele veio nos ensinar a amar aos nossos irmãos como a nós mesmos. As pessoas elas não gostam de ouvir falar do amor. Elas não gostam. Porque é muito lindo falar do amor e tal. Mas eu sei que é lindo e eu sei que é difícil amar quem nos magoa. É difícil amar quem nos rejeita. É fácil amar alguém que me trata bem, que me ajuda. Eu mesmo, quando eu aceitei Jesus, por todas as bênçãos que Ele fez na minha vida, todos os milagres, todas as coisas que Ele fez, eu disse, eu te amo porque tu fez isso na minha vida. Mas eu queria amar Ele simplesmente pelo que Ele fez por mim lá na cruz, não por o que Ele fez por mim aqui. Sabe? Mas eu comecei a amar a vida dele pelo que ele fez aqui, porque quando eu estava lá no chão, ele me deu a mão e me levantou e me resgatou. E todo o sobrenatural dele que eu vivo até hoje, que eu já vivi, eu disse assim, eu quero amar esse Jesus. Eu quero amar ele como as pessoas falam que amam ele. E eu não amava ele assim. Mas eu queria, porque eu conhecia ele cada vez. E, irmãos, eu fui muito magoada dentro das igrejas. Eu fui magoada até pela minha forma de me sentar. Mas nada disso me tirou do meu foco, do meu propósito, que era Cristo. Não deixe, irmãos, que nada, que ninguém, que nenhuma palavra tire vocês do propósito que é Cristo, porque ninguém vai nos salvar, só Ele. E se eu fosse olhar para as pessoas, porque eu sei que não eram elas estavam sendo usadas, porque o mundo espiritual ele existe sim, e o inimigo ele usa as pessoas dentro da igreja para se botarem uma contra as outras, porque as pessoas que estão lá fora no mundo, elas já estão perdidas. O inimigo ele não quer mais saber dessas pessoas, elas já estão perdidas. Ele quer trazer divisão para dentro da igreja. Não vamos permitir. Não vamos permitir essa divisão entre nós. Vamos nos unir. Não é fácil, mas vamos esforçar e ver o propósito todo, tudo que Cristo fez por nós na cruz.
E eu, de jeito nenhum, eu não vou deixar que nada nem ninguém me tire do meu propósito, que é Cristo, daquilo que Ele preparou para a minha vida, que é de chegar na cidade santa, na Nova Jerusalém, poder ver a face do meu Deus. Eu não vou deixar que ninguém me tire, principalmente o inimigo que usa as pessoas. Não deixamos que a gente não deixe que nada nem ninguém nos tire do foco, da visão, do caminho reto que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Desde já falo para vocês que o nosso pastor ele está hoje aqui. Ele está com um compromisso, mas eu quero apresentar o preleitor da noite, o presbítero Carlinho e a sua esposa, missionária Aliette. Somos pais do presbítero Leandro, né? Homem de Deus. Nós estávamos esperando um presbítero, mas Deus enviou o pai. Então, se o filho prega desse jeito, imagina o pai, né? Mas Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família, seu ministério. Nós somos gratos de ter vocês aqui. Também nos visita a missionária Claudete. Claudete, né? Aí. E senta-se em casa, sejam bem-vindos. Irmãos, o que foi falado de Paulo, o apóstolo Paulo, judeu, homem que ele poderia usar a cidadania romana, ele tinha um direito, homem nascido também em Cesareia, na província perto da Itália. Mas este homem, judeu, mas ele poderia tomar a autoridade romana. Mas sabe algo interessante? Não é qualquer homem, Paulo. Eu diria que de todos os apóstolos. E ele disse que ele se sente o melhor deles. Ele disse que entre os pecadores ele é o maior pecador. Ele diz isso. Mas dos mais parecidos com Jesus, ele é. Pedro, o líder da igreja, foi instituído por Deus. Mas o mais parecido a Jesus foi Paulo. E me impacta o ministério desse homem. Sabe algo? Ele escrevia cartas desde a cadeia. Ele escrevia cartas na prisão, com lágrimas, com choro, com sofrimento. Ele fala em Filipenses que ele aprendeu a ter. Ele sabe o que não é ter, ele sabe quando tinha abundância, quando tinha escassez, padecer necessidade. Ele sabe tudo isso. É um homem completamente preparado. Um ministério dos poucos que hoje você vê na terra. Esse é o legado que ele deixou e passou para nós. Mas Paulo, quando repreende a igreja de Coríntios, ele não repreende porque quer repreender a igreja de Coríntios. Ele repreende porque dentro da igreja de Coríntios estava se formando uma anarquia, onde a autoridade do pastor muitas vezes era questionada pelos próprios de dentro. Ele também disse para Timóteo: Timóteo, cuida-te do caráter dos homens dos posteros tempos, que seriam homens vaidosos, amadores de si mesmos, desobedientes, desleais. Ele disse tudo isso. Também ele disse que de nosso próprio meio saem os falsos profetas. O diabo não precisa usar os de fora, irmãos, porque não lhe interessa os de fora. Ele procura um coração amargurado, onde ele possa semear a sua semente e causar um estrago dentro do povo de Deus. Mas se você denota que dentro da Bíblia, Deus sempre permitiu que essas coisas acontecessem em meio do seu povo, porque se ele não permite isso, seu povo fica tão confortado. E hoje a igreja está confortada no Evangelho. A igreja é a mais confortada sobre a terra. Ela não padece perseguição nenhuma. Porque eu sou criticado pelo irmão Igor. O irmão Igor falou uma palavra forte para mim. Isso é ser um menino na fé.
Por isso que ele disse, eu falo a vocês, não como espirituais, não como carnais, porque vocês são como crianças, não terem madurez suficiente para suportar uma palavra que me leve para a correção. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pastor Exxon. Meu pastor Exxon era aquele homem que ele lhe falta a massa cefálica do cérebro, falta uma parte do seu cérebro, mas se você se senta com aquele homem para falar da Bíblia, ele te fala de Gênesis, Apocalipse. Mas aquele homem, quantas vezes eu vi se levantar para falar para nós, nos exortar, repreender, nos levar para a correção. E muitos saíam do meio deles porque não suportavam. E eu entendo que Paulo repreende a igreja de Coríntios para que não se tornem meninos, se não se tornem homens e mulheres maduros na fé, porque ainda continuavam praticando seus pecados, ainda continuavam aí nas velhas práticas, achando que com Deus é assim, com Deus não mistura, irmão. Ou você é ou não é. Ou você é trigo ou você é joio. Ou você se dobra diante dele, ou infelizmente você vai passar dentro do povo. Mas quando a trombeta tocar, muitos vão ficar. E eu prefiro ser daqueles homens, assim como Paulo, que está aqui no altar e vá para casa vazio de si, cheio de Deus, e com a minha mente, o meu espírito livre, de que eu falei o que mandou o Espírito do Senhor a eu falar. E se você não aprendeu a suportar, você não está preparado para viver o sobrenatural de Deus, porque você vive no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real que o físico. E todos os dias o diabo ele tenta engolir, estragar a tua vida, mas ele não consegue, porque Deus não deixa. Assim como Daniel na cova dos leões, Deus cala a boca dele, mas a fome continua. Ele cala a boca, mas a fome continua. Por isso que as pessoas precisam ser maduras. Por isso que Jesus ainda não volta. Nós queremos que ele volte, mas como ele vai voltar se ele vai levar criança para o céu? Ele disse, vocês devem ser como crianças, porque elas são inocentes, elas são puras, que não se corrompem com nada, elas são puras. Na genética de uma criança está o DNA do pecado, mas ela tem uma consciência pura. Mas quando ela cresce, ela deve escolher o caminho que ela deve andar. Esse é o que ela deve escolher. E muitos dos pais são culpados de não instruir a seus filhos dentro da casa do Senhor. Isso forma parte do processo e do propósito. Por isso que essa igreja é mimada. Mulheres que não se submetiam à voz do pastor, homens que não se submetiam à voz do pastor, e Paulo manda essa carta e diz, ei, voltem. Não é assim como eu ensinei a vocês. Você deve se tornar homens maduros o suficiente para caminhar na fé. Irmãos, se hoje Jesus permitisse que no Brasil acontecesse como acontece na Nigéria, na Ásia, você e eu não estaríamos aqui. Não. Vocês são privilegiados. Sabe lá no meu país, hoje, eu vi no Facebook, o presidente daquela república, sabe o que ele faz? Ele usa o nome de Jesus, começa a burlar do nome de Jesus. Ele começa a usar o nome de Jesus para seu benefício, mas o coração dele é corrompido. E eu pensava assim, Deus, tu está vendo o que eles estão fazendo? Será que o Senhor não fará nada? Será que o Senhor vai deixar que aqueles homens zombem de ti? Uma nação como essa, que noutra hora era humilde. Porque você vê muitos venezuelanos em muitos países, sabe por quê? Porque eles são bons, não são bons não. São uma nação rebelde, desobediente, que usa o nome de Jesus. Usa o nome dele. Porque eu cresci na geração onde as vigílias, onde a oração era choro. Eu tenho 31 anos, mas eu cresci em meio de pessoas que oram e que buscam. E eu penso assim, Deus não fará nada contra esse povo, contra essa nação. São meus irmãos, mas eles estão nas mãos de Deus. Eles só ouvem falsos profetas, assim como hoje, irmãos.
Por isso não seja menino na fé. Seja maduro. Suporta. Até o galardão não vai entregar o pastor da igreja, não. O teu galardão não vai entregar o presbítero. O teu galardão não vai entregar o diácono. O teu galardão não vai entregar o evangelista. Não, 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 não. Teu galardão não entrega a Cristo. E foi Cristo que morreu na cruz por você e por mim. E no céu, irmãos, eu sempre costumo falar isso. No céu, lá em cima, tem perfeição, santidade. Lá em cima tem tudo isso. Não há inveja, não há crítica, murmuração, não há rancor, não há ódio, há amor. Mas lá nos céus tem um que tem marcas. Tem um que tem marcas. E quando o Pai te levanta para matar todos os seres humanos, porque que vai falar a verdade? Deus está irado com o pecado. Deus não mudou. Ele continua. Se fosse por o Deus do céu, nem judeus, nem gregos, nem asiáticos, ninguém conseguirá subsistir nesse planeta. Deus mandara e acabara com todos nós. Ele mandara, mas Deus não faz. Porque assim como desde o começo ele chamou Moisés, e Moisés diz: arrisca meu nome de teu livro se tu mata esse povo. Assim Deus hoje tem um intercessor chamado Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que intercede por nós todos os dias. Ele diz: ei, dá uma oportunidade mais para Kevin, dá uma oportunidade para ele, ei, eu morri por ele. E hoje a igreja precisa entender que ela precisa voltar para a oração, para a búsqueda. A Deus não se lhe adora de lábios, não. Você precisa entregar um coração puro e verdadeiro. E se você quer confrontar a Jesus, irmãos, prova para você ver. Prova ele. Não é contra mim, porque eu não valgo nada. É Jesus que governa esse lugar. Amém? Amém. Pode ser de Deus. Glórias a Deus. Os irmãos colocaram um hino. Esse hino tocou bastante no meu coração, né? E às vezes a gente não entende o trabalhar de Jesus, né? Às vezes a gente não entende o trabalhar do Espírito Santo. Às vezes a gente não entende as circunstâncias. Porque é fácil, né? Que nem muitas pessoas dizem. É fácil, tu ter as coisas e tu vir aqui adorar. É fácil, tu estar na bonança e tu adorar. Mas também tem que ver se vai ser fácil tu estar passando pela prova e vir aqui adorar. Então eu vou cantar um louvor. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. Glória a Deus, aleluia. É adorar no dia de luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar quando lhe falta tudo. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. Logo vem nos buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Oh, aleluia! Glória a Deus, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito
Papai querido, amado, Jesus, Espírito Santo. Mais uma vez nos colocamos, Senhor, em procissão de Ti, em adoração, para Te render graça, Te adorar e Te exaltar. E desde já, Senhor, Te agradecendo, Senhor, pelos mantenedores desta obra, através do dízimo, através da oferta, através, Senhor, de joelhos dobrados, através de um jejum, através de uma palavra amiga para o coração de algumas pessoas, através de doações, Papai. Somos gratos, Jesus Cristo, porque até aqui o Senhor tem suprido as necessidades do Teu povo, Jesus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, mas é porque Tu nos ama e não deixa o filho mendigar o pão. Aleluia. Oh, Papai querido, abençoa nesse momento as dispensas, Senhor, dos irmãos que estão aqui. Supre as necessidades, Senhor, em todas as áreas, não só financeira, mas física, espiritual, sentimental, emocional. Oh, Papai, nos faz caminhar, Senhor, em pastos verdejantes, Jesus, para o amor do Senhor. Oh, Papai, abençoa, Senhor, os contribuintes com esta obra, Senhor, aqueles, Senhor, que doam através do restaurante, através das padarias, através também da aventureira. Nós somos gratos, Senhor. Abundantemente nós queremos Sua graça neste lugar e através da vida dessas pessoas, Papai. Dos funcionários das padarias, os funcionários dos mercados, os funcionários dos restaurantes, das aventureiras, seja um canal de bênção e vasos para ajudar outras pessoas, Papai. Oh, Espírito Santo, somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Às vezes não é nem fruto do nosso trabalho, Jesus, mas é pela Tua misericórdia, Jesus, em nossas vidas. Amém. Desde já vamos passar por pregar toda noite. Irmão Carlinhos, presbítero Carlinhos. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém. Motivo de grande alegria de estarmos pela segunda vez aqui. Glória a Deus. Eu estive aqui com meu filho Leandro, né, como já foi mencionado. Nós viemos ouvir a palavra de Deus que ele veio trazer aqui. E depois, na realidade, ele está trabalhando vai trabalhar até umas 9h30, mas eu acho que é só hoje. Parece que até onde eu sei, é só hoje, segunda-feira. E amanhã talvez já mude o horário dele para o horário normal. E na segunda-feira ele com certeza estará aqui com os irmãos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Eu agradeço o bem-vindo extensivo para mim, para minha esposa. E eu quero te dizer para ti que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está no nosso meio. Abre a vossa Bíblia em 1 Samuel. Graças a Deus. Agradeço a Deus grandemente por esta rica oportunidade. 1 Samuel, capítulo 17. Eu estava com uma outra mensagem, estava lendo, estudando essa tarde, né? Aí fui orar um pouquinho também, fui orar um pouco a Deus no meu quarto, mas de repente mudou. A situação, a circunstância mudou. Até eu estava conversando com a minha esposa, ela disse, eu pensei que tu ia pregar essa palavra que tu acabou de falar para mim agora. E Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer e não como nós queremos. Tem pessoas que precisam dessa palavra que eu vou ler aqui. E Deus vai te restaurar grandemente. 1 Samuel, capítulo 17... E versículo 42 vai nos dizer assim. 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 42. Deixo o nosso abraço aqui para o pastor Sena, que conhecemos há muitos anos, sua digníssima esposa e toda a sua família. A Bíblia vai nos dizer assim lá no 17 e 42 de 1 Samuel. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou
quanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e te darei a tua carne, as aves do céu e a besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Glória a Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e a besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada e nem com lança. Por quê? Do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Tome assento. Glória a Deus. Oh, recanta andarande chau andaravassube andaramandé. Glória a Deus. Renau de canto de raiz, renauri de caiamandé. De início eu já quero te dizer para você, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Glória a Deus. Se ele te prometeu, não tem inferno e nem demoniado que vai te parar nessa jornada. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, Aleluia. é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Aleluia. A tua Bíblia vai nos dar a entender, a tua Bíblia, minha Bíblia vai nos dar a entender que ele é sem sombra de variações. O que quer dizer isso, irmão Carlinho? Que 1000 anos é um dia para ele, e um dia é 1000 anos. Se ele quiser te abençoar agora, não tem ninguém para te impedir. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te contar aqui, amados irmãos, nesse fato, nessa história maravilhosa, nesse cenário de guerra, que havia entre dois exércitos, e dois exércitos imponentes. Havia dois exércitos de grande estrutura física e de preparação de guerra. Havia dois exércitos, um no lado dos carvalhais de Manré, que é a montanha onde fica Israel, e no outro lado havia lá, na outra montanha, Israel, a qual me fugiu o nome aqui que devia ter marcado. E diante dos carvalhais e diante do outro lado, no meio, aqui no meio, havia um vale. E esse vale, ele se chama o Vale da Decisão. E hoje você vai ter que tomar uma decisão na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E no meio desse vale, a Bíblia, a história diz, segundo os historiadores das Sagradas Escrituras, quando era tempo de ribanceira, era tempo de chuva, esse vale enchia de água e ninguém podia atravessar para lá, nem de lá para cá. Só quando eles estavam secos, os pastores com as suas ovelhas atravessavam de um lado para o outro. E bem no meio desse vale, houve uma grande guerra, um grande confronto entre Israel e o seu imponente, os filisteus. Humanamente falando, amados irmãos, os filisteus estavam em vantagem. Humanamente falando, os filisteus eram os privilegiados. Humanamente falando,
já tinha dado para Israel. Israel já estava pela mão do homem. Veja bem o que eu estou falando, pela mão do homem. Já estava decretado a derrota do israelita, do povo hebreu. Só que toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vai entrar um capítulo e um versículo que está lá no livro profético do profeta Isaías, o profeta messiânico, que cabe em Gênesis até o livro do Apocalipse, e que serve para os nossos dias de hoje, que está lá em 55, 8, 9, 10 e 11. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Aleluia, glória a Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por quê? Porque os meus caminhos são mais altos do que os céus. Glória a Deus. Os meus pensamentos mais altos do que a terra, assim diz o Senhor. Quando os filisteus ficaram ali orgulhosos, com o nariz empinado, achavam que a guerra já estava acabada e eles eram vitoriosos, Deus transformou o quadro de Israel. De repente, os soldados filisteus, um ficou para um lado, outro ficou no outro, e se houve uma passarela pelo meio. E no meio dessa passarela, lá atrás, vinha um homem de aproximadamente quase 3 metros de altura. O gigante filisteu da família de Gade. Para quem não sabe, ou para quem sabe melhor do que o irmão Carlinho, a família de Gade tinha 6 dedos no pé e 6 dedos na mão. São 24 dedos. Eram homens de aproximadamente mais ou menos de 3 metros. Tinha um gigante sim, que era o rei Og. Tinha sim, que era maior que Golias, que ele tinha aproximadamente 4 metros de altura e a sua cama era extensa de ferro de 4 metros de altura. Mas isso aqui já é outra história. Eu quero falar do campeão dos campeões do filisteu, que era Golias. Tinha tudo para esse homem ganhar a guerra. Tinha tudo para esse homem mais uma vez levantar a taça de campeão e dizer: não tem ninguém que possa me vencer. Tanto é que 30 dias, os filisteus ficaram de um lado, Israel ficou do outro, e o rei Saul naquela época já estava rejeitado por Deus, mas ainda era rei de Israel. Por isso que eu quero te dizer algo. Deus, quando Ele quer pelejar pelos seus, Ele não escolhe hora, momento e situações. Ele peleja da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Por quê? Porque a guerra é dele. Aleluia. Tem alguém dizendo por aí, alguns pastores, que eu acho um absurdo isso, porque minha Bíblia não me dá esse direito. Tem alguém dizendo por aí que Deus tarda, mas não falha. É mentira. Tira isso da tua cabeça e tira isso do teu coração. Deus não tarda e não falha. Ele chega na hora certa da tua bênção. Aleluia. Ele chega na hora certa da tua bênção. De repente, quando o povo israelita de Saul olha diante daquele cenário e vem aquele homem soberbo, arrogante, e quando aquele homem vem vindo, os filisteus se dobram diante dele, e aquele homem chega e diz assim: escuta, israelita, o homem que vocês colocarem na minha frente e me desafiar e ganhar a guerra, todo esse povo que aqui está na minha retaguarda comerá nas vossas mãos. Agora tem um porém. Se eu ganhar a guerra, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Vocês vão comer na minha mão.
Saul chega diante de todo o seu exército, diante dos capitães do exército e diz assim: escuta, manda avisar o exército de Israel. Saul, manda avisar o exército de Israel. Diz que o melhor dote, diz que a riqueza em ouro e em prata, e a moça mais bonita de Israel, que é a minha filha, eu darei gratuitamente o homem que der o primeiro passo para frente para enfrentar esse incircunciso. E daí, irmão Carlinhos, o que aconteceu? Eu acredito que todos eles, de vez de dar um passo para frente, todo o exército deram um passo para trás. Porque quando eles olharam o tamanho do gigante, não tinha como enfrentar, não. Eu já vou levar isso aqui para o lado espiritual. Sabe por que tem muito crente andando assim, ó, curvado? Porque o gigante está aí na tua frente, te desafiando 24 horas por dia, te fazendo convite para voltar para esse mundo ali fora. Quanto mais agora que vai vir o mês de dezembro, mês de praia, mês de festa, mês de cervejada, mês de cachaçada, mês de churrasco, mês disso e daquilo, não muda. O Deus ainda é o mesmo. Ainda nós estamos no mês disso aqui, ó, oração e jejum na presença de Deus. Quando aquele homem se apresenta e diz: tem algum homem para entrar nessa batalha contra mim? Saul faz aquela oferta, ninguém se manifestou. Aí estavam os 3 jovens, os 3 irmãos de Davi, que desprezaram Davi. E onde estava Davi, irmão Carlinhos? Davi estava lá no meio do arraial, lá no meio dos pastos, com cheiro de ovelha, fedidinho a ovelha, trabalhando no meio das ovelhas, em favor do seu pai, o belemita Jessé. Aí é por isso que eu falei 55 e 11, 9 lá de Isaías, porque Deus usa aquele que não é. Deus usa os simples. Desculpa a minha sinceridade, nesses 33, 34 anos de Assembleia de Deus, eu não sou contra a teologia, mas a teologia verdadeira que Deus quer de mim e de você é uma vida digna, simples, humilde, sincero, diante da sociedade e diante dos nossos pastores. Os pastores estão se corrompendo, não pode ver dinheiro, que se ficam tudo babando por dinheiro, vende até a alma para o diabo por causa do dinheiro, mas homem e mulher de Deus não se corrompem. Desaba o mundo, mas ele está na presença de Deus. Deixa eu lhe dizer algo. Quando eles, de repente, aqueles homens ficam ali na espera, e de dentro de 30 dias não passaria, um desses homens tinha que entrar dentro do vale da decisão para enfrentar um homem de quase 3 metros de altura, o campeão dos campeões dos filisteus. Um homem que não, desde a sua meninice, só sabia o que era matar e sangue. Desde a sua meninice, não sabia pegar um caderno de desenho e escrever alguma coisa, não. Ele só sabia o que era matar, destruir. 10 e 10 do Evangelho de João. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que tem um porém. Aí Jesus entra em cena. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando eles começam a se programar, quem vai, quem não vai, quem entra, e todo Israel estava tremendo de medo, todos os soldados, o Espírito de Deus toca naquela pessoa, simples, 17 anos de idade, cabelinho vermelho, porque ele era ruivo, e de gentil aspecto, de semblante duro. Não vivia se reganhando para qualquer um. Era um guri firme,
sabia o que falava e tinha a presença de Deus na vida dele. O nome desse menino era Davi. E Deus está chamando Davi nesta noite para entrar na batalha. Hoje é segunda, amanhã é terça. Hoje você matou um leão, mas amanhã tem mais um leão para você matar. Se tu não matar o leão de terça-feira, quarta-feira tu não mata mais ninguém. Porque vai ter 2, 3, 4, 5 leões te esperando ali fora. E não brinca com o leão. Porque o leão que eu estou te falando, ele representa seu leão, mas ele é um leão falso. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Tem alguém dizendo por aí que prega na porta do inferno. Cuidado! Esse tipo de pastor que diz essas coisas, o diabo puxa pela mão e nunca mais sai de lá. Não se faz entrevista com o diabo. Não se faz entrevista com o espírito imundo. Com o espírito imundo tu tem que ter autoridade de dizer sai. Ele tem que sair no nome de Jesus. Aleluia. Tu tem que ter autoridade de Deus. Não precisa ser um homem carrancudo. Seja simples, brincalhão, conversador, mas seja sábio diante da sociedade. Porque a sociedade aí fora está de olho em você. Eles vão fazer que nem a sunamita. Olha a sabiência da sunamita. Ela podia dizer, bem, eu sou dono da casa, né? Eu vou fazer uma mesinha, uma escrivaninha, uma cama, vou botar uma lamparina e vou botar o homem de Deus aqui dentro. Não, ela não fez isso. Pelo menos a minha Bíblia não diz isso. Ela consultou o marido dela. Aleluia. Ela foi e conversou com seu esposo. Eis que vejo ali na rua passar um homem de Deus. Eis que vejo um homem de Deus passar ali. Vamos fazer aí um quartinho para quando ele estiver cansado vir aí. É assim que se usa. De sabiência, porque é Deus que nos dá sabedoria para andar na face dessa terra. De repente, amados irmãos, a Bíblia diz que desceu ao coração do belemita Jessé. E Jessé simplesmente disse, meu servo vem até aqui, tu vai ficar no lugar de Davi e tu vai lá buscar, diz para Davi, vem aqui que eu tenho um recado para Davi. Ele foi lá e disse, olha Davi, que é o seguinte, o teu pai está te chamando. Para quê? Não sei, é para tu ir lá. Davi foi obediente. A Bíblia diz que Davi foi e disse, meu pai, o que o senhor quer? Pega esse pão, pega queijo, leite e leve ao exército de guerra e leve para Saul, leve lá para os teus irmãos e vê como é que eles estão. E ele foi. Já era o trabalhar de Deus. E quando ele chega lá no meio do exército de Israel, a Bíblia diz que o ciúme bateu nos irmãos deles, dos irmãos de Davi. O que tu está fazendo aí, rapaz? Aqui não é teu lugar. O que tu está fazendo aí? Aqui não é o teu lugar. Teu lugar é cuidar de rebanho. Vai, te arranca daqui. Senhor, calma, não fiz nada, eu só vim na ordem do meu pai. O que o meu pai mandar fazer, eu faço. Se ele mandar pregar, eu prego. Se ele mandar eu louvar, eu louvo. Se ele mandar eu jejuar, eu jejuo. Se ele mandar eu evangelizar, eu evangelizo. Eu vim na ordem do meu pai. É ele que manda em mim. Aleluia. Glória a Deus. Vai pegando aí um mistério nessa noite. De repente, quando ele começa a ouvir o grito do gigante, do soberbo dos filisteus, mande um homem que venha, atravesse e venha lutar contra mim. E de repente esse homem, daquela maneira que ele estava ali sendo exaltado, o povo não se mexia, ele estava completamente paralisado diante daquele cenário de guerra, daquele terror que estava na frente deles. Um menino de 17 anos, ele disse, não tem ninguém para lutar aí? Então eu entro nessa guerra. Aleluia. Alguém disse para ele, o próprio Saul, escuta meu rapaz, tu é mancebo. Mancebo significa jovem. Tu é mancebo.
que tem 17 anos de idade. É um tapa daquele homem que está ali, um tapa só. Ele te arranca a cabeça fora, só fica o teu corpo. Só que Saul estava falando pela carne. Ele não entendeu que o Espírito do Senhor Jeová foi que trouxe Davi ali. Tu não está entendendo que o Espírito de Deus te está trazendo nessa noite aqui para te revestir, para tu enfrentar a maldade que está te esperando ali fora. Porque tu não está livre de entrar numa padaria, tu não está livre de entrar num ponto de ônibus, tu não está livre de entrar numa verdureira ou no mercado. O mal está te cercando, ele só não toca em ti, porque muralha de fogo está encarregada. Deus é Deus. Se Ele te abençoar, Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas se Ele não te abençoar, Ele é Deus, é a mesma coisa. Eu sinto a presença de Jeová no o ambiente está gostoso. Eu dirijo esse culto, denominado culto da quinta-feira. O denominado culto de quinta-feira eu dirijo lá no Bom Retiro, na Itajubá do Morro. É uma igrejinha missionária lá em cima no meio do mato. Lá no morro. Um dia vocês vão fazer uma visita lá, vão cantar, vão pregar. Né? E eu costumo dizer para o rebanho das quinta-feiras que Deus quer de nós o melhor que nós temos. Não é para nós pedir, é para nós oferecer. E quando você oferece, Deus tem proporções maiores para te abençoar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas na terra. Fica tranquilo, que eu vos acrescentarei. Glória a Deus. Aleluia. Quando esse rapaz disse: Senhor, eu matei uma ursa, eu matei um leão, eu peguei pela barba do leão, para quem não sabe, pela juba do leão, aquela juba que ele tem, eu peguei pela barba do leão, pela juba, eu matei um urso. Desde quando, diz para mim, irmão, desde quando um homem vai enfrentar um leão sem lança, sem espada, sem revólver, sem faca, sem nada? Isso aqui, se tu falar para a sociedade grande aí fora, eles vão te chamar de louco. Você é louco da cabeça, rapaz? Não viaja. Não, mas existia um guri que pegou um urso e abriu a boca do urso, como se abre a boca de qualquer bichinho frágil. Desde quando? É tu botar um pitbull ali na frente e pode sair correndo que o cachorro vai estraçalhar qualquer homem. Mas quando o Espírito do Senhor Jeová está sobre ti, não tem demônio para te enfrentar. A Bíblia diz que ele matou o urso, matou o leão, e salvou e tirou a ovelha da garra do urso e do leão. Isso é assim. Diz a história, amados irmãos, que havia um decreto de quando um rei da tribo de Israel vencesse qualquer batalha épica, qualquer guerra, e aquele capitão, aquele tenente vencesse a batalha, que ele estava na frente do exército, que ele vencesse, e ele porventura se tornasse rei, a armadura dele, a armadura de guerra dele, era colocado no lado do trono. Os irmãos, aliás, o filho de qualquer outra pessoa que fosse ali pegar aquela armadura, era enforcado na mesma hora. Esse era o decreto antigo de Israel. Não poderia pegar a armadura do rei, a não ser que o rei desse ordem. Mas senão ninguém poderia pegar.
De repente se quebra o protocolo. Por que está falando isso, irmão Carlinho? Que Deus quer quebrar o protocolo de muito crente. Aí tem que fazer assim. Ai, tem que fazer assim. Faz um robozinho, não faz isso não. Fica na presença de Deus e faz aquilo que Deus quer. E o resto é história. Aleluia. De repente ele disse: Davi, vem aqui. Tu está afim de enfrentar esse homem gigante aí? Eu tenho que ir, ele está chamando o nosso Deus. E circuncisa ele está desafiando o nosso Deus de Israel. A Bíblia diz, a tua Bíblia vai dizer, que ele deu a armadura para Davi. Aqui eu aprendo uma lição. Não queira imitar as pessoas. O Marcos Feliciano é o Marcos Feliciano. Tem gente imitando ele, bem, eu não tenho mais cabelo, né? Mas tem gente imitando ele, botando o cabelo de lado assim, e capaz de botar a cabeça lá na cerca, ali dar a vaquinha, para a vaca dar uma lambida, para dizer que ele é o tal em cima do púlpito. Não, Senhor, seja o que tu é. Glória a Deus. Deus precisa só de um, e Deus não precisa de cópia. Deus só precisou de Davi. Aí aquela armadura caiu sobre Davi. Colocaram a armadura, espada, couraça, espada, caneleira, bota, e saiu Davi igual um robozinho. A tua Bíblia fala isso aí. Saiu que nem um robozinho. Irmão, não ia dar nem pro cheiro, irmão. Mas não ia nem dar nem pro cheiro. O gigante ia dar ali de cima para baixo, assim, ó, e enterrar ele no chão. Só que Davi tinha uma armadura, que essa armadura existe até hoje, nos anos que nós estamos vivendo agora. E onde está essa armadura, irmão Caminho, que eu não sei? Efésios 6, 10 e 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, o que foi falado aqui pelo irmão. Por quê? Porque as potestades do inferno são real. O sobrenatural é paralelo com o natural. Quando nós fecharmos os olhos, nós vamos para o sobrenatural. Só que enquanto nós estivermos em espírito e em verdade, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Os crentes não querem mais saber disso. Os crentes querem só opa-opa, pula-pula. Eu tenho a chave de um carro para te dar. A Tupi amanhã vai abrir uma porta de emprego de 5 mil reais. Você vai casar com o homem mais rico e mais bonito da cidade. Sangue de Jesus tem poder. Vai casar com um missionário. Vai casar com um homem e mulher de Deus. Vai dobrar o joelho como a Frida Winger. A Frida Winger. Para quem não sabe, a esposa de Daniel Berg. Tem mais um. Gunnar Winger. Muito obrigado, minha esposa. Gunnar Winger, que era o marido da Frida Winger. Ela só sentava no meio dos bacharel, só no meio dos ricos lá na Europa. Só tomava chazinho das 3. Eram mulheres só da alta sociedade. Ela veio para o Brasil. Entrou lá no meio da Amazônia. No meio da malária. No meio daqueles mosquitos mortal. No meio de estrada, que não era estrada, era o caminho que as cobras gigantes deixavam, eles passavam pelo meio. O diabo apareceu para ela e disse: engraçado tu, né, mulher? Tu comia bolachinha, biscoito, tu tomava os melhores chá mais caros da Europa, tu vestia os melhores vestidos de gala. Tu trocou tudo aquilo ali para viver desse jeito aqui? Ela disse: não tenho culpa. Quem me chamou é mais poderoso. Quem me chamou me prometeu o reino dos céus. Estou aqui para fazer a obra de Deus.
De repente, esse homem deixa a armadura e disse: Senhor, me perdoa, não posso lutar com essa armadura. Está bom, então vai como tu quer. Por que, irmãos, a tua Bíblia vem dizer que havia 5 pedras no surrão, ou na cartucheira ali, na cintura de Davi? Por que havia 5 pedras, irmãos? Eu queria saber isso, alguém poderia me dizer, me ensinar? Por que havia 5? Por que Davi não pegou uma pedra só para matar o gigante e pegou 5? Se ele atirou uma, ficou 4. É porque do outro lado estavam os 4 irmãos de Golias. 4 homens gigantes com espada. Mas não precisou gastar as outras 4 pedras. Porque os homens que estavam lá viram que na frente de Davi, Davi não estava sozinho. Tinha um homem maior que Davi, que se chama, que lá em Apocalipse, na sua coxa está escrito assim, ó: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Seus olhos é como os olhos de fogo. Eu te contemplo por fora, mas ele te contempla por dentro. Eu não sei o que tu está pensando agora, mas ele sabe o que tu está pensando ali. Em nome de Jesus Cristo, esse desânimo do inferno, esse gigante, essa dúvida, talvez essa depressão, essa ansiedade, vai ter que cair em nome de Jesus. Amanhã tu vai ser um outro homem diferenciado, uma outra mulher diferenciada. Quando ele pega no surrão e tira a pedra e coloca na funda, aquele girar dele, e quando a pedra foi encontro o gigante, não era mais uma mão natural, não era a mão do menino de 17 anos. Jamais aquele guri ia derrotar um homem adestrado em guerra. Jamais, isso aí é mentira. Quem derrotou o gigante não foi Davi. Quem derrotou o gigante foi o Espírito do Senhor Jeová. Quem faz tu derrubar o gigante da tua vida é o Espírito de Deus que está sobre ti. Aleluia. Glória a Deus. Tu só está aqui não porque tu é bonzinho. Tu só está aqui não porque tu é forte. Tu só está aqui não é porque tu é corajoso. É porque o Espírito de Deus está contigo. Aleluia. Por que o gigante não caiu para trás? Por que o gigante não caiu para frente? Teve que cair, segundo os escritores, de joelho, e de joelho caiu na frente de Golias. Sabe por quê? Sabe que lição que eu aprendo aqui? É que Deus quer fazer que o gigante que te desafia venha saber que maior está contigo do que o que está no mundo ali fora. Não é tu que tem que se prostrar diante da dificuldade. É a dificuldade que tem que se prostrar diante de ti. Chegou meu horário. Oregalava xará que andarava steblia. Santo, aleluia. Glória a Deus. Finande caia mandarava steblia. 276 almas. Isso dá o quê? 276 pessoas. Para nós encerrarmos. 276 almas. 276 pessoas. Só tinha um crente no meio. Só tinha um crente. O servo de Deus mais uma vez falou sobre
o apóstolo Paulo. Porque eu sou assim, irmão, eu estou sentado lá atrás. Na tradição do mundo, eu estou de olho no padre e outro na missa. Na tradição evangélica, eu estou de olho no culto e no pastor. Eu só estou de olho só observando o andamento do culto. Por isso que Deus mandou uma mensagem para mim. 276 almas. Só tinha um crente no meio. E o barco indo para o fundo. Vai, sobe, sobe, desce, desce. Já estava se desmanchando em tudo o barco. Já estava acabando. 14 dias sem ver o sol. 14 dias sem ver a lua. 14 dias sem ver a estrela. Só raio, trovões e vendaval e escuridão. Quem sabe esteja alguém passando por esse momento. Só que o teu dia, como diz o Salmo 5, verso 30 a seguir, o choro pode durar uma noite. Só que tem um porém. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Desde 276 almas, os homens estavam debaixo da galé. Para quem não sabe, galé é uma prisão no barco. E eles estavam remando. E ali era sentença de morte. Se o navio pirata matasse, destruísse os romanos, o navio ia para o fundo e eles morriam afogados. Agora, se os romanos ganhassem dos piratas, eles eram salvos pelo gongo. Eles eram salvos. E ali havia um soldado romano com tambor. Se ele batesse ligeiro, eles tinham que remar ligeiro. Senão eram chicoteados. Eles eram acorrentados no pé, acorrentados na mão, porque a sentença deles era a sentença de morte. E se ele batesse devagar o tambor, então o navio ia devagarinho, porque eles iam remando devagarinho. E quando o navio ia descer, que eles morressem lá em cima, os soldados, que o navio ia descer profundo, eles tinham uma chance. O homem que estava batendo o tambor, ele tinha um molho de chave. Ele pegava aquela chave e jogava no meio. Ali se matavam tudo. Quem podia pegar a chave para poder tirar a cadeia, para tentar conseguir se escapar? Senão iam morrer afogados. 276 almas iam para o fogo do inferno. Quantas pessoas tem na tua casa? Agora vem o mistério profundo. Agora vem o pesado. Se tu parar e aquela pessoa perecer, não pode escapar aqui na terra. Mas lá no dia do juízo final, Jesus vai dizer: cadê a alma da tua mãe? Cadê a alma do teu pai? Ah não, peraí, irmão Carinha, aí tu está enganado. A Bíblia diz que cada um é individual, sim. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho obrigação de orar pelos meus filhos. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho obrigação de orar pelo meu marido. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho obrigação de orar pela minha esposa. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho obrigação de orar pela minha casa. Aleluia. Deu para entender o mistério? Aleluia. 276 almas. O anjo desce e diz: ei, Paulo, importa que tu pregue em Roma. Diz para esses que estão lá na galé, remando, e diz para os soldados que nenhum deles pula do barco. Jesus está dizendo: não saia da igreja. No mês de dezembro, nas festas, não vai dar um pulinho ali na praia. Eu vou dar 3 pulinhos para ver se eu tenho sorte. Aquele 3 pulinhos da praia, já viram falar? 1, 2, 3, vai dar pulinho no inferno. Lá vou pular 3 ondas. Vai pular na presença de Deus, que é muito mais melhor. Aleluia! Vai pular na vigília. Aleluia! Glória a Deus! Oh, alamanda rachebra. E daí tu tem a autoridade de Deus de olhar para o hospital São José, porque eu estava infarto, 3 vezes infartei. Eu não era, está ali minha esposa. 3 anos atrás eu não era para estar aqui, eu era para estar no cemitério municipal. E o que tu está fazendo aí? Não sei, pergunta para ele.
Aleluia. Glória a Deus. Tinha uma pessoa morrendo na minha frente. A irmã foi lá, mas deve ser irmã, não sei. Mas deve ser de coque na cabeça, pegou na mão dela. Mas os filhos assim, pegou na mão do homem. Aí ficaram ali conversando, de repente ele saiu. Quando ele saiu, que ele deu a volta. Ele não, me perdoa. Quando ela saiu, que ela deu a volta, ela olhou para mim, eu ali deitado, no lado desse parente dela. Ela olhou para mim e disse: ei, homem, tu vai sair daqui. Aleluia. Porque tu tem muita coisa para fazer para Deus. A lágrima desceu na hora. Eu estava na UTI. A lágrima desceu na hora. Nunca mais eu vou me esquecer disso. Para nós finalizarmos. O anjo disse para Paulo disse para eles não saírem do barco, porque essas 276 almas serão salvas. Porque o anjo do Senhor ordenou Paulo, autoridade maior, você é o Paulo da tua casa. Irmã, você é o Paulo da tua casa. Irmão, você é o Paulo da tua casa. E a Bíblia diz que ele foi parar na ilha de Malta. Frio e chovendo, Atos dos Apóstolos. Frio e chovendo. Os bárbaros disseram: escapou da morte do mar. E quando ele pegou o fecho de lenha e levou perto do fogo uma víbora, uma serpente, uma cobra venenosa. Cobra está cheio por aí dentro das igrejas. Aleluia. Ele pegou o fecho. Enquanto estava frio e gelado, a cobra não picou ele. Engraçado, né? Quando o crente não ora, não jejua, é crente só de casca, só de paletó, gravata e calça. Mas aqui ele é santo. Mas dentro de casa ele quer matar a mulher. Glória a Deus. Aqui ele é santo. Mas lá no quarto, no celular, ele vê pornografia. Aqui ele é santo. Mas Deus vai pegar ele na esquina de anzol. Ai, 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 ai. Meu Deus, é bom eu parar. Acho que eu não gosto mais de pregar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele pegou o fecho, estava tudo bom. Ele pegou o fecho de lenha, estava chovendo, estava frio. Mas quando ele levou perto do fogo, aonde tem fogo tem poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 6:13 de Levítico. O fogo no altar arderá continuamente e não se apagará. Não deixe esse fogo apagar aí, teu Glória a Deus. Quando ele levou o fogo lá, quando ele levou a lenha lá pertinho do fogo, que ele foi largar a lenha, a cobra sentiu o calor. Glória a Deus. E ela, no braço. Ele só fez, fosse um outro, ai meu Deus, me leva para o hospital. Não, ele só fez assim, ó. Glória a A Deus. tua Bíblia diz aí. Ele sacudiu, a serpente caiu e queimou. Torrou a serpente no meio do fogo. Os bárbaros disseram: bem feito. Justiça tem que ser feita. Os bárbaros falando: justiça tem que ser feita. Escapou da tempestade. O barco afundou e salvou todo mundo, né? Agora ele vai morrer por uma mordida de cobra. Quem se deu mal foi a serpente. Ela morreu e Paulo saiu glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O veneno do diabo, o veneno da mulher e do homem que te condena não vai te atingir. Sabe por quê? Porque Deus ainda é contigo. Se põe de pé. Oh, recalabanda rande shawandarava shumendarebra. Ria shalamandagayasté. Louvado seja Deus. Ale kahabakamakama nazuri de kol. Shere canto rivaste de hebra maravashera. Aleluia, Deus. Glória Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Com todo respeito e com toda humildade. Glória a Deus. Eu queria orar e eu gostaria que você desse um passo para frente. Se você não quiser, fique onde você está. Mas se você quiser, venha para frente. Deus quer ter renovado através dessas palavras. Amém.
Eu tenho certeza que eu vim na direção de Deus nessa noite. Para Deus te dar uma palavra de conforto, de vitória, de exortação, mas o nome do Senhor é glorificado. Vamos orar e vamos entregar para os vossos líderes. Pai nosso que estás nos céus, meu muito obrigado por este compromisso que tu me incumbiu, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por estar aqui, meu Deus, para ministrar a tua palavra, qual já foi ministrado, sobre o gigante Golias em 17:42 de Samuel. E ali também trouxe ilustrado um pouco sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que fala sobre ali o naufrágio do navio, Senhor, e a grande salvação, a grande libertação daquelas pessoas que estavam ali junto com o apóstolo Paulo. Isso não vai nos trazer nos dias de hoje, que quando nós estamos na presença de Deus, tudo pode acontecer de bom. Não adianta nós querer achar que nós vamos morrer, porque enquanto Deus tem uma obra na nossa vida, Ele sempre vai nos dar o escape em toda hora e todo momento. Que Deus venha abençoar esse povo de uma maneira maravilhosa, o pastor Sena, sua esposa e todo o seu familiar. Que Deus venha abençoar esse ponto de pregação cada vez mais abençoando. Vai repreendendo o olho gordo, a inveja, o mal, no meio desse ponto de pregação. Pai Santo, em nome de Jesus, faça a obra. Que venha acontecer milagre nesse lugar. E o teu nome é glorificado. Isso é a nossa oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E muito obrigado pela oportunidade. Quando precisar do irmão Carlinhos, é só me convidar, a gente vem humildemente em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Filho do... Irmãos, se Elias hubiese usado a estratégia de Davi, porque Jezabel, ela se incomoda com quem ora. E os altares estavam parados, mas quando Elias restaura o altar, Jezabel se levanta. Paulo, ele sai do naufrágio, mas quando ele é mordido pela cobra, o fogo simboliza a oração. E nesse dia foi falado para mim, eu falei assim, eu não negocio oração com ninguém. O diabo não negocia oração. E hoje eu pedi para Deus um assinale, porque isso que eu vi de meu país fez me ferver a sangue, porque eu falava, Deus, não é por as pessoas, Deus só no teu nome. Não é a mim que me está confrontando, é a ti que está te confrontando. Não sou eu que vai lutar, é o Senhor. Por isso, se você tem um Golias que se levanta contra você, não é você que vai ganhar. Porque hoje as pessoas se incomodam quando são repreendidas e não querem orar. E a oração é a chave da vitória. Irmãos, a oração é algo inegociável. Os satanistas, eles ficam até 3 dias. 3 dias de jejum, sem água, sem comida, nu, em um pentagrama no chão. 3 dias. Nem se diga aos feiticeiros. Mas nossa maior guerra não é contra as pessoas aqui embaixo, não. Eu agradeço pelas pessoas que se levantam, porque essas pessoas são um instrumento para eu e você orar. Amém. Não é contra elas, é contra o espírito de manipulação que está na vida delas. E elas precisam ser libertas. Por esse tipo de pregação, como acaba de pregar o presbítero Carlinhos, é que os altares de Deus, ou melhor, os altares prostitutos. Porque o altar verdadeiro de Deus te leva para o arrependimento, te leva para a salvação, te leva para a búsqueda, para a oração. E enquanto nós estamos nessa terra, nós devemos orar. E esse altar que está aqui, irmãos, quando você olha para cá, você não vai ver cadeira aqui, você não vai ver aqui ninguém sentado, porque quem governa aqui se chama Jesus. Amém. E isso pode haver mudado, porque isso era uma casa, um centro de recuperação, mas uma igreja. E a igreja não negocia nada com o diabo. A igreja lhe pertence a Jesus. E eu falo para vocês, se o Espírito do Senhor sair por essa porta, eu vou com ele. Porque não estou por casa, por nada. Eu sou sustentado pela mão de Deus. Trabalho porque Deus permite eu trabalhar. Essa mulher que está aí, ela vivia na Europa. Ela caminhou pela Europa. Vestia as melhores roupas.
E ela veio casar com um missionário que não tinha nenhuma xícara para tomar café. Não tinha nenhum teto para dormir. Não tinha nem roupa própria. E foi o Deus do céu que me sustenta e me justifica. Eu vivo pelo sobrenatural de Deus. Mas você tem que aprender a lutar. E a ser repreendido, irmãos. Aleluia. Você quer caminhar junto? É assim que a gente vai caminhar um com o outro. Se você quer ajuda, oração. Eu não tenho ouro nem prata. Oração. Eu fico feliz pela vida de Fábio. Fábio chegou aqui. E eu falei assim para Deus: Deus, obrigado. Porque de muitos que han passado, um entendeu. Não estou aí porque não entende. Eu estou porque entende, irmão. E há dias atrás, eu estava saindo na porta da minha casa e eu vejo o Fábio lá na frente e eu vejo a mãe dele que ele chega. E isso foi um presente de Deus para mim. Porque eu tenho 6 anos nesse país. Mas sem dar um abraço para minha mãe. Sem dar um cheiro para ela. Sendo rejeitado desde meu nascimento, mas amando com o coração. Mas quando eu vejo a Deus me usar para restaurar alguém que passou por o que eu passou, mas ele está vivendo, isso já vale o prêmio. Não me interessa quem se levante, quem tenta afrontar. Não é a mim que está me afrontando, é o Deus Todo-Poderoso. E não negocie a oração com ninguém. Que não se expulse. Não se expulse, mas a presença de Deus prevalece por cima de nós. Pai, somos gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra, pela Tua direção. Abençoa a vida de Teu filho, Pai, o presbítero, a sua esposa, a sua casa. Nós reconhecemos, Pai, o que ele carga, que é a Tua presença, dando graça, força e fortaleza. Porque ainda tem uma longa caminhada, Pai. Tem coisas para ver e para experimentar, Pai. Abençoa a sua família, a sua vida ministerial. Envia recursos, Pai, sobre as suas mãos, para que tu reino, Senhor, continue se manifestando através da sua vida. Também te agradecemos, Pai, por essa casa, porque há permanecido as portas abertas em meio de tempestades e tribulações, mas a tua presença permanece nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão para cá, irmãos. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A igreja de Deus diz: amém. A casa missionária é uma bênção, porque os irmãos são uma bênção. Visitantes, irmãos. E hoje, depois da janta, a gente tem oração aqui. Eu vou orar junto com o irmão Fábio.